E presente na cerimônia, Lula disse que o Ministério Público não pode achar que todo político é corrupto. Que tal, né, achar que os corruptos são corruptos? Basta isso. O que acontece é que muitos políticos corruptos, eles acusam a criminalização da política como se eles não estivessem cometendo crimes. Quer dizer, eles se escoram na categoria a qual pertence para que eles possam se vitimizar e dizer que estão sendo perseguidos em razão de posições políticas. Isso é um disfarce, isso é um teatro, muitas das vezes. E as pessoas inteligentes não podem cair nesse teatro. Então, é preciso fazer essa ressalva em relação à narrativa. Vamos assistir a esse trecho. Houve um momento em que, aqui neste país, as denúncias das manchetes de jornais falaram mais alto do que os autos dos processos. Muitas vezes. E quando isso acontece, se negando a política, o que vem depois é sempre pior do que a política. Não existe possibilidade de o Ministério Público achar que todo político é corrupto. Não existe possibilidade. Ou seja, que é um conceito que se criou na sociedade brasileira e qualquer denúncia contra qualquer político já parte do pressuposto que ela é verdadeira. E nem sempre é. E se a gente quiser evitar aventuras nesse país, como o que aconteceu dia 8 de janeiro deste ano, se a gente quiser consagrar o processo democrático como o regime político mais extraordinário que o ser humano conseguiu inventar, o Ministério Público precisa jogar um jogo de verdade. E é em você, é na tua pessoa que eu, depois de conversar com muitos procuradores, cheguei à conclusão que deveria depositar a confiança do povo brasileiro. Da minha parte, eu quero te dizer publicamente, nunca lhe pedirei um favor pessoal. Nunca exercerei sobre o Ministério Público qualquer pressão pessoal para que alguma coisa não seja investigada. A única coisa que eu te peço, não faça o Ministério Público se diminuir diante da expectativa de 200 milhões de brasileiros que acreditam nessa instituição. Seja o mais sincero possível, o mais honesto possível, o mais duro possível, mas ao mesmo tempo o mais justo possível. Bom, sobre o Lula não pedir nada, nunca fazer essa promessa, como ele fez vários em campanha que não está cumprindo no governo, a gente já vai lembrar aqui uma gravação antiga em sentido contrário. Agora, em relação a político corrupto, é bom deixar claro, né? Corrupto é aquele que recebe propina, é aquele que está envolvido num esquema de suborno, é aquele, por exemplo, que recebe milhões de reais por meio de empresa, por meio de instituto, de empresas que estão obtendo contrato público, eventualmente até dentro de um esquema de corrupção em determinado governo. Político corrupto é aquele que recebe imóveis, reformas, customização de imóveis por parte de empresários que estão sendo favorecidos num esquema de fraude à licitação, de cartel, de corrupção propriamente dito, dentro de um governo ou das estatais, obviamente sob ingerência de determinado governo. Os políticos que se envolvem nesse tipo de esquema, esses são corruptos. É claro que o político que está fazendo política no sentido de P maiúsculo, ou às vezes até minúsculo, né, da política partidária, o sujeito que está tratando de pautas legislativas, que está fazendo emenda, destaque em prol do benefício público, esses, obviamente, não precisam ser denunciados se eles não estiverem metidos em nenhum esquema. Então, é preciso distinguir aqui muito claramente o que torna um político corrupto e o que faz um político simplesmente pertencer àquela categoria, concordando ou discordando dele, né? Agora, tem aqueles políticos envolvidos no esquemão que fingem que são nada mais do que políticos. E, em geral, eles não entram nos assuntos específicos a respeito
do seu envolvimento. Quer dizer, é como se tudo fosse normal, como se a relação espúria com empresários que estavam sendo favorecidos, elas fossem absolutamente normais, ou tudo uma grande invenção de uma força-tarefa anticorrupção. Então, são esses pontos que a gente precisa deixar bem claros. E o Lula também afirmou que o Procurador-Geral da República não pode se submeter aos presidentes dos três poderes nem a manchetes de jornais. Vamos acompanhar esse trecho também, antes de relembrar a gravação antiga do Lula. Eu, doutor Paulo, só queria lhe pedir uma coisa. O Ministério Público é uma instituição tão grande que nenhum procurador tem o direito de brincar com ela. O Ministério Público é de tamanha relevância para a sociedade brasileira e para o processo democrático desse país que um procurador não pode se submeter a um presidente da República, não pode se submeter a um presidente da Câmara, não pode se submeter ao presidente do Senado, não pode se submeter aos presidentes de outros poderes, mas também não pode se submeter à manchete de nenhum jornal e nenhuma manchete de um canal de televisão. A única coisa que eu peço a você, em nome do que você representará daqui para frente na história desse país, é que você só tenha uma preocupação: fazer com que a verdade, e somente a verdade, prevaleça acima de qualquer outro interesse. Trabalhe com aquilo que o povo brasileiro espera do Ministério Público. As acusações levianas não fortalecem a democracia, não fortalecem as instituições. Muitas vezes se destrói uma pessoa antes de dar a ela a chance de se defender. E quando as pessoas são provadas que são inocentes, sabe, essas pessoas não são reconhecidas publicamente. Quantas mensagens subliminares, né? E ele falou, não pode obedecer aos três poderes. Eu até perguntei para o Greg, ele citou expressamente o Supremo Tribunal Federal, um ministro do Supremo Tribunal Federal. É muita tentativa dissimulada de reescrever a história, né? Foi para isso que o Lula, eu acredito de verdade, que pessoalmente o grande objetivo do Lula, ao se candidatar mais uma vez à presidência, era reescrever a sua história, não deixar que ela terminasse naquela nota lastimável da prisão, né? Ele quer porque quer, enfim, escrever um capítulo final e, de preferência, rasgar os anteriores, né? Aqueles que começaram com o desenterrar de todas as falcatruas do PT, descobertas pela Lava Jato, né? Aqui é a verdadeira luta da memória para que a população brasileira não esqueça os fatos que as pessoas poderosas, com o poder da caneta e do microfone, da capilaridade pelo país, querem que as pessoas esqueçam. E a gente vai lembrar também, nessa luta pela memória, o áudio do próprio Lula, quando ele estava sendo investigado sob escuta telefônica da então Operação Lava Jato, e reclamou do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, por ele não ser grato ao PT. Porque o Rodrigo Janot foi o primeiro da lista tríplice na categoria, quer dizer, você tem uma eleição interna no Ministério Público, os agentes vão lá e dão seu voto, você tem 3 nomes ali em ordem de votos obtidos. Ele ficou em primeiro lugar, essa lista tríplice é encaminhada para o presidente escolhe entre os 3, ou pode escolher alguém de fora da lista tríplice. Há um grande debate, porque não tem uma imposição legal para que o presidente escolha. Aí Bolsonaro escolheu Augusto Aras de fora da lista tríplice, e foi o que o Lula fez agora, né? O Paulo Gonet também está fora da lista tríplice, exatamente como eu previ em artigos, né? Que as pessoas falam, não, mas o Lula seguia essa tradição, seguia até o momento em que houve um constrangimento, agora não vai seguir nunca mais, porque agora ele quer alguém estritamente fiel a ele, como foi Ricardo Lewandowski no STF. Então, nesse áudio, o Lula reclama da ingratidão de Rodrigo Janot, que foi o primeiro da lista tríplice e foi escolhido para o posto por Dilma Rousseff, que é a criatura do Lula sobre a qual ele sempre teve ascendência. Vamos relembrar, portanto, esse áudio.
tirem as crianças da sala, porque é o Lula na sua natureza, né? Não é a máscara que ele muitas vezes coloca em público, né? Então, vem todo aquele linguajar chulo e o conteúdo, como eu disse, é aquele de quem espera vista grossa de alguém que chegou a um cargo de poder com a ajuda do partido. Pode soltar. Alô? Ô, presidente, tudo bem? Tudo bem, querido? Eu que pergunto se tá tudo bem, porra. Não, aquele negócio, eu vou ligar amanhã pro Cristiano, a gente fazer de forma diferente. Por aconselhamento aqui. Vamos fazer um requerimento que ele assina, você assina, tá? Fazendo referência ao processo que existe lá, e dizendo que tendo em vista os atos abusivos de sexta-feira e tal. Não estou entendendo, Maringa. Porque ele pode responder qualquer coisa, nós vamos formalizar isso. Uma petição. Por que você não faz uma petição aí e assina os deputados do PT? Porque eu acho que tem que ser uma coisa assim formal, do advogado. Formal a gente só toma no cu. Até agora, formal, é só no cu. Mas os deputados não têm nada com isso. O deputado pode fazer outras coisas. Sabe? Mas isso porque existe uma... Eu estou cansado das coisas formais. Sabe, esse cara, se fosse formal, ele não seria procurador-geral da República. Ele tinha tomado no cu, tinha ficado em terceiro lugar. Eu não sei o que eu pedi para você de manhã. Mas era uma coisa simples que não precisava de formalidade. Não, mas simples, ele vai dizer não, ele não vai receber. Eu conversei com É porque ele recusou 4 pedidos de investigação a Écio e aceitou a primeira de um bandido do Acre contra mim. Pois é, mas se fizer uma petição... Essa é a gratidão dele por ele ser procurador. Pois é. Mas ele, se a gente formalizar, inclusive jogando para a imprensa, ele vai ficar constrangido. Se for lá conversar, ele diz não e pronto. Essa é a gratidão dele por ser procurador. Aceita a denúncia lá contra mim. É isso que ele espera. Ele espera a gratidão de quem ele nomeia para um cargo de poder. E ele mantém ali todo um carinho, todo um afago com quem mantém essa gratidão. Olha a relação do Lula com Ricardo Lewandowski. O Lula sonha em tê-lo como ministro da Justiça e Segurança Pública, mesmo depois de tanto tempo com a caneta de ministro do STF na mão, mesmo sendo agora parecerista do Joesley Batista. Quem manifesta com ações a sua gratidão tem o carinho do Lula. Quem contraria os interesses, para usar uma expressão do Paulo Gonet, do Lula, fica sendo alvo do ódio mortal dele que ele carrega para o resto da vida, com possíveis retaliações.